nome do projeto é Telha Termo Reveste, realizado pelos alunos Daiane Stella, Enzo Hipólito e Maria Eduarda Pares, sob orientação do professor Alexandre Bueno. O projeto foi realizado pelas dependências do Colégio SESI-SIC, localizado no Paraná. Pela percepção psicoacústica, o ruído é uma sensação desagradável desencadeada pela recepção da energia acústica. A presença de ruídos atrapalha constantemente o ser humano em seu cotidiano, sendo um exemplo em ambientes escolares, onde prejudica tanto o aprendizado do aluno quanto o ensino do professor. Pesquisas demonstram que uma sala de aula deve apresentar entre 35 a 45 decibéis, e caso ultrapassado, os alunos começam a apresentar desconforto auditivo e desconcentração. A fala se torna o principal meio de ensino em sala de aula, e a atenção é crucial para o aprendizado através dela. Porém, em casos de interferências externas, como os ruídos, a atenção, o entendimento e o aprendizado são prejudicados. Na maioria das vezes, o número de decibéis é ultrapassado, onde as condições acústicas das escolas excedem 70 decibéis devido ao excesso de ruídos exteriores, como uma chuva forte, e isso atrapalha no rendimento escolar. O problema da dificuldade de concentração dos jovens em sala de aula e em outros ambientes, causados por barulhos externos, não é visto como prioridade. Um exemplo disso é as instituições de ensino optarem por telhas simples. A solução para o problema foi criar uma telha de cortiça com propriedade termoacústica, mais barata e acessível a todos, a fim de amenizar os problemas causados pelos excessos de ruídos. Assim sendo, a telha termoacústica feita de cortiça tornaria-se um produto com maior custo-benefício graças às suas propriedades. Objetivos: desenvolver um revestimento feito com cortiça e fibra de vidro em formato sanduíche, a fim de proporcionar um conforto acústico e térmico para os ambientes, impedindo a propagação e o aumento dos decibéis dentro das salas de aula e mantendo um ambiente com temperatura mais agradável, respectivamente, além de esboçar uma diminuição no impacto ambiental causado pela reutilização dos materiais. Fundamentação teórica: cortiça e seus benefícios. A cortiça é um material que provém da casca de uma árvore e, por isso, é considerado um material natural. Segundo pesquisas, ela possui características que a tornam um material único, fazendo com que seja leve, elástico, praticamente impermeável a gases e líquidos, não se deteriora com facilidade, possui elevada resistência ao atrito, é hipoalergênica, pode ser reciclada múltiplas vezes, além de ser um bom isolante térmico e acústico. Portanto, ela mostra-se ecológica, econômica e eficiente. Resina e fibra de vidro. Já a resina, segundo a literatura, é um material que pode amolecer ou fluir com o estímulo do catalisador. Ela passa pelo processo de polimerização, que resulta em ligações cruzadas entre os componentes. E após o processo de secagem, o material resultante apresenta-se como um material rígido e com boa resistência mecânica e térmica. O uso da fibra de vidro é necessário para que a resina possa ser moldável em formato da telha ou do revestimento, e para o fortalecimento das ligações, sem que haja ruptura. Metodologia: para a realização da telha, utilizaram-se os materiais resina, catalisador, fibra de vidro e cortiça, juntamente com um molde, uma matriz de poliestireno, a fim de trazer o formato efetivo de uma telha convencional. Foram divididos em 4 etapas, sendo a primeira, elaboração de 2 moldes de cortiça, tamanho 25 por 35, além da fibra de vidro, resina escura e catalisador. Segunda etapa, faz-se a mistura com o catalisador e com a resina, não esquecendo dos EPIs, enquanto que na terceira etapa nós dispomos a fibra de vidro sobre o molde de cortiça e despejamos a mistura, intercalando ela entre uma camada de resina e outra de fibra de vidro, formando 3 camadas de cada. Por fim, fechando o sanduíche. Já na quarta e última etapa, pegamos o molde finalizado e levamos para a secagem completa, finalizando o processo após 24 horas. Resultados: foram elaborados modelos e protótipos buscando a eficácia e o desenvolvimento correto da telha. A partir de um molde desenvolvido, nós conseguimos chegar em uma telha convencional, de tamanho 32 por 25 centímetros. Ela pode ser utilizada, além de telha, como um revestimento aplicado à parede, tipo drywall, na parte interna dos ambientes, mas também pode ser utilizada na parte externa. A sua utilização pode ser feita em residências, empresas, hospitais e principalmente em escolas.
Ela foi desenvolvida para ter as mesmas propriedades que um revestimento convencional, porém com um bom custo-benefício, por conta da sua produção ser mais simples, os materiais serem de fácil disponibilidade e com preço acessível. Valores e comercialização. A telha de cortiça apresenta um melhor custo-benefício comparado às outras telhas termoacústicas e também convencionais. Isso se deve a alguns fatores. O primeiro deles é o custo de produção, já que a produção da telha de cortiça não demanda processos complexos. Além disso, os materiais são de fácil disponibilidade e por um preço acessível. E por ser mais leve, a telha de cortiça não necessita de uma grande estrutura, diminuindo seus custos de sustentação para sua instalação. Em relação ao preço, a telha de cortiça custa em média R$ 72,20 o metro quadrado, enquanto as telhas termoacústicas disponíveis no mercado custam em média R$ 165 o metro quadrado. Próximos passos. Para perspectivas futuras, é necessário a realização de testes e avaliações para comprovar a efetividade da telha, como testes de ruído em relação a isolamento acústico, teste de flamabilidade em casos de incêndio, teste de permeabilidade por conta das condições de chuva e umidade, resistência mecânica como testes de tração, compressão e flexibilidade, e até simular as condições climáticas às quais a telha irá ser submetida, como as variáveis de temperatura e chuvas de granizo. Outra alternativa do projeto é o uso da cortiça emborrachada, que agregará mais resistência e maleabilidade para o revestimento, mas após a sua utilização também será necessário fazer testes e ensaios. Além disso, pretendemos fazer a reutilização da cortiça, que é descartada em larga escala nas folhas de vinho. Com isso, nós contribuímos para a diminuição de resíduos descartados no meio ambiente, contribuindo para o mundo sustentável. Após isso, espera-se que possamos comprovar a eficácia e a viabilidade do revestimento. Estamos em busca de parceria para a produção em larga escala e para que ela comece a ser aplicada em residências, hospitais, empresas e nas escolas.